Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino, moro aqui na Califórnia, Estados Unidos, faz 19 anos. Estou aqui no canal, neste quadro Crimes Rosa, contando histórias de crimes reais que aconteceram nos Estados Unidos e são esses crimes contra mulheres. Esses casos que eu estou contando aqui para vocês, eles foram solucionados especialmente porque tiveram auxílio de câmeras, o que eu acho assim muito legal, impressionante, como que revelam. São testemunhas que assim não mentem, né? Elas sabem exatamente o que elas estão mostrando, as câmeras. E eu pego esses casos de um show chamado See No Evil, que eu assisto aqui. Todos esses casos para mostrar para vocês que nós devemos ficar atentas. E não importa onde você mora, você pode estar morando na Itália, no Japão, na África, no Brasil, não importa. Sempre vão ter esses tipos de casos, infelizmente. Então vamos lá falar sobre o caso de hoje. Mas antes, se você não for inscrito, inscreva-se no canal Welcome. Já deixa o seu like se gostou do vídeo. Compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história, não é mesmo? Hoje nós vamos contar a história dessa menina linda, Drew Shadin. Até o nome dela é assim, super especial, não é mesmo? Eu amei esse nome. Drew Shadin nasceu no dia 26 de setembro de 1981 em Minneapolis, Minnesota. Então ela era uma menina super alegre, estava cursando faculdade, ela fazia artes ali mesmo, né, em Minnesota, onde ela vivia. E era uma menina cheia de sonhos, né? Ela tinha uma amiga, ela morava com uma roommate, a Megan, e ela tinha um namorado, o Chris Lang. Então ela tinha 2 empregos. Um, que era durante o dia, ela trabalhava numa loja da Victoria's Secret, que é uma loja muito conhecida aqui nos Estados Unidos, que vende lingerie, que vende perfumes, cremes, né? E, enfim, existem praticamente em todos os malls que a gente vai nos Estados Unidos. E ela tinha um outro emprego à noite, como waiters, né? Como garçonete. Ela tinha aí um break entre Victoria's Secret e o bar, chamado Rocco, umas 4 horas, né? De break. Então, às vezes, ela ia fazer as compras, ela fazia alguma programação, ficava falando no telefone, enfim. Ela tinha esses 2 empregos, uma mulher super responsável, estava sempre pontual, não faltava do seu trabalho. Então, qualquer coisa diferente, que ela não aparecesse para trabalhar ou algo assim, já era meio suspeito. E foi o que aconteceu no dia 22 de novembro de 2003. Algo diferente aconteceu no dia de Drew. Ela não apareceu para o emprego da noite, que era estranho, e a sua amiga tentou falar com ela no telefone, o seu namorado recebeu uma ligação também meio estranha, que cortou de repente no telefone, né, da Drew, e tudo isso começou a levantar suspeitas, onde eles foram cada vez ficando mais preocupados e começaram a ligar e querer falar com a Drew, ela não respondia. O seu namorado recebeu uma segunda ligação que foi meio estranha também e só ficou um barulho. O que será que tinha acontecido? Agora todos estavam muito preocupados. Como o Drew trabalhava na Victoria's Secret dentro de um mall, um shopping, facilitou muito a situação, porque quando acharam que já fazia muito tempo que eles não tinham contato, né, e notícia da Drew, eles foram aos investigadores, a polícia, e pediram ajuda. E eles começaram a investigar o caso, o que tinha acontecido com ela, viu onde estava cada parente, cada família, e foram recorrer à testemunha mais eficaz que tem, né? Que são as câmeras, e o shopping estava cheio de câmeras, né? Muito bom para eles. E nisso eles começaram a assistir horas e horas, é um trabalho árduo também, né? Viam os passos da Drew, e eles conseguiram ver. Eles viram a Drew andando numa loja,
na Target. Gente, tem um outro caso que é muito parecido com esse, inclusive, né? Que foi o primeiro caso que eu contei aqui no canal. Ela estava dentro da Target também, né? Bom, o que eles descobriram numa filmagem é que tinha um homem que ele estava ali meio estranho, suspeito, na verdade, né? Sentado, não estava fazendo compra, depois caminhando, não estava olhando nada em particular. Parecia que estava sempre seguindo com o olhar algumas mulheres sozinhas e loiras. E Drew era uma moça loira. Então, esse cara, eles já ficaram assim meio de antena. Enquanto isso, eles pediram a lista daqueles que chama sex offender, que são aquelas pessoas que já tiveram passagem na polícia por casos de abuso, né, que são sexualmente falando procurados. E eles acharam ali naquela cidade, chama Falk, a cidade ali em Minneapolis, eles acharam 4 ou 5 pessoas que eram, né, estavam nessa lista. E um deles era aquele homem que estava sentado ali na Target e depois estava caminhando por lá e ficou de olho em mulheres loiras. Eles começaram a pesquisar esse homem, né, e foram descobrindo que ele já tinha sido retido por alguns casos como esse. E então foram seguindo as câmeras, foram vendo onde que foi a Drew, e eles veem que ela sai do mall e tá assim falando no telefone exatamente o horário que o namorado falou que estava conversando com ela. Então você vê que aquela ligação foi interrompida, mas as câmeras não mostram o que aconteceu com ela. Bom, esse caso faz realmente lembrar muito da Kelsey, né, que a gente contou no primeiro episódio. Assim como a Kelsey, infelizmente, a Drew foi abordada por este predador. O nome dele é Alfonso Rodrigues Jr. E foi comprovado que ele foi o autor, né, dessa calamidade. Ele abordou a Drew ali na saída do mall, rendeu ela, colocou no seu carro, levou e fez tudo que ele quis. E demorou um tempo para que descobrissem onde ela estava, infelizmente sem vida. Uma coisa que aconteceu neste caso, que foi assim um ponto que ajudou muito outras pessoas no futuro, é que assim, essa lista desses, né, predadores que já foram retidos pelos mesmos atos, ela demorou muito para ser liberada, né? E essas coisas, elas atrapalham muito nas investigações, e foi exatamente o que aconteceu no caso da Drew. A chance de encontrá-la era muito pequena, né? Por isso, eles fizeram um adendo e foi assinada uma lei em 2006, se eu não me engano. Então, essa lei, ela diz que assim que acontece um caso desses, a lista de predadores, de pessoas sex offenders ali naquela área tem que ser imediatamente liberada. Bom, Alfonso Rodrigues Jr. foi condenado à pena de morte, né, em 2006. Em agosto de 2006, ele foi condenado. E não teve, quando essa data chegou, ele não expressou emoção, nenhum arrependimento, não teve nenhuma mensagem especial, simplesmente tomou a injeção e acabou. Essas pessoas sempre aparecem para essas calamidades, então vamos ficar mais atento, principalmente a gente andando sozinha, na rua, no escuro, indo pro carro, dê sempre uma olhadinha, vê se tem alguém por perto, procura andar junto com alguém se for muito tarde, tá bom? Vejo vocês na próxima quarta.